Continuando aqui a correção do simulado, chegamos na questão número 7. Eventualmente, as células precisam se duplicar para dar origem a novas células. Essa divisão ocorre de duas formas, através de mitose e meiose. Descreva as principais fases envolvidas no processo da mitose. Qual a importância desse processo na divisão celular? Então a gente pode observar 5 fases principais na mitose. A primeira fase a gente vai chamar ela de prófase. Prófase, essa fase aqui. O que acontece na prófase? Na prófase, simplesmente o DNA começa a se compactar. Então a gente pode dizer que a principal etapa, o principal acontecimento da prófase é que o DNA começa a se condensar. Mas aqui a gente ainda não observa o cromossomo, que ainda é o DNA, só que ele está começando a se compactar. A segunda fase da mitose, a gente vai chamar ela de prometáfase. Prometáfase. O que acontece na prometáfase? Na prometáfase a gente pode perceber que a carioteca some. A carioteca está aqui na primeira fase representada em roxo. Ela some na segunda etapa. Ou seja, a carioteca se desfaz, né? E mais o que? E esse DNA que está condensando, ele se dispersa. E ele é ligado em uma estrutura do citoesqueleto chamada microtúbulo. Tá vendo? Ele se dispersou pela célula. A célula não tem mais núcleo. Se o núcleo ele ficar dentro da célula, quer dizer, se o DNA ficar dentro do núcleo da célula, se não tivesse o microtúbulo para ligar nele, para deixar ele organizado, ele ficaria todo disperso. Então essa estrutura do citoesqueleto agarra o DNA, né? Para ele não ficar dançando pela célula. Agarra ele, mas aí como é que a gente escreve isso? A gente pode dizer DNA se liga aos microtúbulos. Basicamente é isso, então. Na metáfase, que é a terceira fase, metáfase, é a condensação máxima do DNA. Condensação máxima do DNA. Importante dizer que nessa fase é a única fase que a gente observa cromossomo. Eita, gente. É a única fase que a gente observa cromossomo. Se a gente for ver no microscópio o cromossomo, ele está sempre visto nessa fase aqui. Que no caso é o cromossomo. A parte que ocorre a condensação máxima do cromossomo, e ele fica organizado no plano equatorial da célula. Eles ficam um em cima do outro. Organizam-se no plano equatorial da célula. Tá? A quarta fase a gente vai chamar ela de anáfase. O que acontece na anáfase? Fuso mitótico, que é uma outra estrutura do citoesqueleto da célula, ele vai grudar aqui no centrômero. Tá vendo aqui o centrômerozinho aqui, representado em azul, dos cromossomos, e vai puxar cada parte desse cromossomo. No caso, depois que se separa, essas partes se chamam cromátide, vai levar cada uma para um polo da célula. Cada metade desse cromossomo para um polo da célula. Tá vendo? Um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. Então como é que a gente coloca esse passo? Cromossomos se dividem e as cromátides vão para cada polo. Importante dizer que essa cromátide e essa cromátide são irmãs, porque elas antes faziam um cromossomo só. Então as cromátides irmãs vão para cada polo da célula. Cromátides irmãs vão para polos opostos.
tá? E a última fase da mitose é então a telófase. Na telófase, o DNA volta a aparecer. No caso, quando eu digo DNA volta a aparecer, é porque o cromossomo se desfaz, no caso a cromátide, né? A cromátide se desenovela e volta a se observar a estrutura de DNA. A carioteca reaparece e ocorre um fenômeno que a gente vai chamar de citocinese. O que é citocinese? É uma força gerada por um anel contrátil que divide essa célula em duas, dando assim origem a duas células. Citocinese, que a gente vai chamar essa etapa. Essa etapa da telófase, no caso. Quais seriam as funções desse processo de divisão celular? A função da mitose, a gente pode enumerar principalmente reposição celular, renovação celular e crescimento. Entendeu? Que é as fases, que é a função desse tipo de divisão celular. Até então, a próxima questão, que vai ser a número 8.